Vamos começar agora a nossa aula de teologia ministerial ou teologia de missões e ministério. Nós falamos sobre as atribuições dos missionários e agora a gente vai falar um pouco sobre as atribuições de um evangelista. O que se espera de uma pessoa que tem a alcunha de evangelista na Igreja de Deus. Vocês sabem que essa matéria está tomando base este livro, Igreja, Denominação e Ministério, página 75, atribuições de um evangelista. Vamos começar por aqui. A primeira delas está escrita aqui: libertar as pessoas que se encontrarem no estágio de minoridade espiritual, portanto, incapazes de assumirem as responsabilidades capitais da vida. A pessoa chega ao ministério, vai ser um evangelista. Qual que seria a primeira linha de trabalho de um evangelista? É entender que a humanidade toda, ela vive uma minoridade espiritual. Quer dizer, ela é de menor, ela é irresponsável, é incompetente, ela é imprópria para poder ter uma espiritualidade que é agradável a Deus. O Senhor Jesus, ele disse que Deus é espírito. Você tem que tentar pensar como um evangelista. Qual é o melhor evangelista para você pensar igual? Jesus. Então vamos lá. Deus é espírito. Portanto, nós estamos falando de espiritualidade. E importa que as pessoas que se dizem adoradores deste Deus o adorem em um grau de maioridade espiritual e não de minoridade. A gente vai entender mais ou menos assim, ó. Vem aqui, maioridade, e aqui minoridade. Pronto. Todas as pessoas que adoram a Deus e não adoram do jeito que Ele quer ser adorado, estão adorando Ele como minoridade. Portanto, é uma idolatria. Ó. Esse nível de baixo aqui é idolatria. Tá bom? Ó. Idolatria. Toda adoração que é feita a Deus fora do Espírito e fora da verdade, toda adoração, por mais bela que ela seja, é uma adoração idólatra. Aí o evangelista, ele vai ter isso aí na primeira linha de trabalho dele. Eu tenho que libertar as pessoas da idolatria, porque a idolatria, ela vai dar desde a idolatria mais rasteira que existe, né, mais grotesca que existe, que é uma pessoa estar prostrado diante de um pedaço de pau, de gesso, uma imagem de escultura, a idolatria mais grotesca que você possa imaginar, até as idolatrias mais refinadas, que é aquele Deus abstrato, aquele Deus que foi imaginado pelo nosso pensamento. Quer dizer que a idolatria, ela é um fenômeno que é preocupante, porque ela vai colocar as pessoas sempre debaixo de um estágio de minoridade. Você não consegue adorar a Deus a não ser em espírito e em verdade. Ninguém pode adorar a Deus a não ser em espírito e em verdade. Todas as pessoas que adoram a Deus, ao contrário do espírito, vamos colocar assim, em matéria, por exemplo, e adoram a Deus em inverdade ou na falsidade, são idólatras. E aí o negócio fica bastante apavorante para nós, porque nós somos um nicho religioso. A igreja é um nicho religioso. Nós mexemos com a religião, nosso produto é a religião. E a máxima do nosso produto religioso é o culto. Nós somos crentes que adoramos a Deus no culto. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: se o culto que a gente faz é um culto em espírito e em verdade, ou é um culto idólatra ou idolátrico? Aí você fala: não, na minha igreja não tem nenhuma estátua, né, que represente Deus, Jesus e o Espírito Santo. Só que a idolatria, ela é tão sutil, que ela vai desde aquela imagem de escultura esculpida pela mão do artífice, até um pensamento abstrato sobre Deus. Uma imagem que você procura mentalizar, idealizar, encaixotar Deus, também é um sinal de idolatria. É uma idolatria mais refinada, mas é também. Como que você vai escapar disso? Você só vai escapar disso se a sua adoração seguir os parâmetros postos por Jesus, espírito e verdade. Como que o evangelista vai saber que a pessoa ela vai adorar a Deus em espírito e em verdade? Aí Cristo diz: é o Pai quem está procurando as pessoas.
Não é a pessoa que está procurando Deus. Olha o nível de entendimento que o evangelista tem que ter. É Deus quem está procurando as pessoas. É Deus. Quer dizer que todo o exercício que a gente faz, do ponto de vista religioso, ele é um exercício praticamente idolátrico. Essa busca que a gente faz de tentar trazer Deus para nós é o movimento do idólatra mesmo. O idólatra, ele está tentando trazer Deus para o seu nicho, para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. E aí Oséias, ele fala, não é assim, porque eu fui achado por um povo que não me buscava. Quer dizer que é ao contrário. É para que se cumpra uma profecia que está escrita assim, né? Eu fui achado por um povo que não me buscava. Ora, vamos supor aqui que todo mundo hoje estivesse participando de um curso exclusivamente voltado para o evangelista. Primeiro, para o evangelista ele emancipar as pessoas da idolatria para a espiritualidade, ele tem que ser emancipado também. Quer dizer, não tem como você emancipar se você não é emancipado. Se você não tiver uma compreensão clara de que Deus é espírito, de que ele realmente não pode ser representado nem pelas palavras e nem pelas figuras, não tem como representar Deus, aí você vai ensinar o quê? Você vai resgatar quem? Você vai anunciar o quê? Portanto, o primeiro passo é o próprio evangelista ele se emancipar de toda forma de idolatria que ele tenha. Quando a gente estava lá participando de introdução ao estudo teológico, vocês lembram que eu falei sobre as várias manifestações religiosas. O animismo, o fetichismo, o panteísmo, o paneteísmo, o totemismo. Todas essas manifestações religiosas, elas são idólatras. O fetichismo, que é a manipulação de objetos. O animismo, que é a crença de que a natureza tem alma. O panteísmo, que acredita que Deus está em tudo, tudo está em Deus. O totemismo, que é a adoração ao santuário, a um poste, a uma cruz. Todas essas manifestações aí são idólatras, idolátricas. Por isso que é importante que o evangelista ele tenha uma boa formação teológica e ele vai se libertando de qualquer ideia de idolatria que ele tenha. E quando você encontrar a pessoa lá, vai ser numa prática religiosa, ou não. Às vezes as pessoas estão praticando uma religião e às vezes não estão praticando religião nenhuma. Elas dizem assim, eu tenho Deus no meu coração. Aí você fala, se tem Deus no coração, então está tudo bom. Só que Deus que ela tem no coração? É uma imaginação, é uma ideia, uma vaga lembrança que ela tem sobre Deus. Você, como evangelista, vai partir do seguinte pressuposto: todos estão nessa linha de baixo aqui, ó, da idolatria. E eu tenho que tirar dessa linha de baixo e passar para a linha de cima. E a linha de cima é colocar a pessoa em contato diretamente com Deus. Deus da onde? Aí sim, nós evangélicos, nós vamos para o Deus das Escrituras. Não tem como você apresentar um Deus para as pessoas fora daquele que já foi apresentado para nós nas Escrituras. Isso é importante. Martinho Lutero ele falava de Deus de duas maneiras. Ele falava do Deus revelado e do Deus escondido, que é uma expressão que está ali no livro de Isaías. Isaías ele diz que Deus é um Deus que se esconde. E Lutero pegou esse Deus abscôndidos e disse o seguinte: existe algo de Deus que nunca ninguém vai conhecer, porque é incognoscível. Mas não é esse Deus que nós temos que apresentar para as pessoas, porque esse Deus incognoscível, esse Deus que se esconde, ele é um Deus chamado Deus apofático, tá? Deus apofático é aquele que não pode ser descrito com palavras, ele não pode ser localizado em lugar nenhum, ele não pode ser pensado. Ele é um Deus apofático, ou seja, não tem como, ele escapa. Não é esse Deus que nós anunciamos no campo da evangelização. Nós anunciamos o Deus que se revelou. Primariamente, ele se revelou pelas Escrituras. Isso aqui tem que ficar bem claro. É triste a gente saber que tem pessoas que têm consagração de evangelista, em nome de evangelista, mas não conhecem as Escrituras. O Deus dele não é o Deus das Escrituras, é o Deus das experiências, por exemplo. Tem muito evangelista aí que ele prioriza as experiências que ele teve com Deus, experiência religiosa, experiência mística, mas não passa pelo crivo das Escrituras, quer dizer, não suporta. Ele tem a sua validade, porque a gente não pode pregar um Deus abstrato, né?
Tem que ser um Deus tangível, real, do dia a dia. Mas não pode ser o Deus da idolatria, aquele que a gente inventou com a experiência. Passou por uma experiência. Como que eu vou saber se essa minha experiência ela é autêntica ou não? Eu vou para me respaldar na Bíblia. Será que é possível que a Bíblia, desde o princípio ao fim, ela não tem um sequer relato de alguém que tenha tido uma experiência semelhante à minha, parecido com a minha? Será que a minha é inédita? Do princípio do mundo até hoje, eu fui o primeiro a passar pela experiência X, Y, Z? Aí eu já começo a desconfiar. Mas quando eu vou para as Escrituras e vejo que Deus se revelou assim para outras pessoas, aí eu já começo a pensar o seguinte: olha, nesse ponto aqui tem base, naquele ponto tem outra base. Esse é o Deus que o evangelista ele vai levar. Esse é o Deus de Jesus Cristo. Deus é Espírito. Como que a gente sabe? Por causa que Ele se manifestou assim no Antigo Testamento. Espírito e verdade. Que foi assim, eu aprendi uma vez com o pastor Ricardo Gondim, quando ele estava falando a diferença entre verdade e sinceridade. Porque tem muitas pessoas que são sinceras, mas elas estão enganadas. Porque sinceridade não é verdade. Verdade é sempre verdade. Ela não é verdade hoje e muda amanhã. Ela é verdade hoje, amanhã e sempre, em qualquer lugar. Verdade. E sinceridade? A sinceridade, ela admite enganos. Você pode ser bastante sincero no seu coração, mas a sua sinceridade pode ser fruto do engano, né? Entrei no ônibus e estou pensando que eu estou indo para o Santa Marcelina. E está lá dentro do ônibus, aquele tempo que vai para Santa Marcelina. Mas pensa que não, quando chega no Parque do Carmo, ele vai lá em direção a Aricanduva. Bom, sinceramente eu pensei que o ônibus estava indo para Santa Marcelina. Isso é sinceridade. Mas ele vai? Não vai. Na verdade, ele vai para outro canto. Essa é a diferença. Tem muitas pessoas que são sinceras na sua prática religiosa, mas falta o substrato da verdade, não é verdade. De acordo com a teologia de Jesus, Deus só se manifesta em espírito e em verdade. Se você tirou a verdade, Deus já não se manifesta. E se você quer que Deus se manifeste e não seja em espírito, não é Ele que se manifesta também. Veja só o problema que nós temos então em revelar Deus, ou mostrar Deus. Um Deus que se revelou, não esse que é especulativo, não esse que é inventado, não esse que é fabricado, mas o Deus que se revelou nas páginas do Novo Testamento, do Antigo Testamento, na pessoa de Jesus e no Espírito Santo. Aí lógico que você vai ter uma batalha espiritual muito grande, porque você vai encontrar a pessoa que está enterrado, né, ou soterrado debaixo de uma tonelada de idolatria. É tanta cultura religiosa idólatra, evangélica, católica, espírita, umbandista, não importa. É muita cultura idolátrica que foi despejada em cima da pessoa. Para você chegar lá e tirar ela desse cativeiro e colocar ela em estado de liberdade, você tem que ler o encontro de Jesus com a mulher no deserto. Quando Jesus falou que Deus é Espírito e é Ele que procura as pessoas que vão adorá-lo, ali Jesus está falando dele mesmo. Quando ele falou Pai procura, quer dizer, eu e o Pai somos um. Ali Cristo e o Pai estão procurando a pessoa aonde? No deserto. No deserto. É Deus que encontra a pessoa. Por mais que a gente vai se esforçar depois, vamos trazer ela para o nosso ambiente religioso, nosso ambiente evangélico, ainda assim nós temos que falar para as pessoas que Deus, Ele não habita em templo feito por mãos humanas, que Deus não pode ser localizado aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, que Deus Ele está ao alcance de todas as pessoas, mas é Ele que se mostra, e as pessoas vão precisar ter esse encontro com Deus, custe-lhes o que custar. E aí a gente vai ter uma ideia mais ou menos a seguinte: nenhuma pessoa que teve um encontro com Deus foi a mesma, sempre foram mudados em outras pessoas. Um encontro com Deus que não muda as pessoas, tem alguma coisa aí errada. Um encontro com Deus é natural de que Ele mude as pessoas. Esse é o ponto de vista. Então esse é o primeiro ponto, tá bem? Tirar as pessoas da minoridade que elas estão, escravizadas debaixo de uma visão idólatra de Deus, e lhes apresentar o Deus vivo que foi testemunhado pelas Escrituras e pedir a Deus que desça o Espírito Santo sobre a pessoa. Tanto é que os apóstolos eles tinham essa convicção que eles batizavam as pessoas e as despediam para elas irem viver a vida delas. A pessoa que teve um encontro com Deus, você não precisa fazer nada para poder amarrar ela ao seu nicho religioso. Ela teve um encontro com Deus. Agora, se ela vai se tornar um seguidor,
membro da sua igreja, é uma outra etapa do evangelismo, mas a primeira é essa mesmo, é mostrar que Deus não é o que o pessoal está apresentando por aí. Vamos lá?